Fala galera, tudo bem com vocês? Tava com saudade dessa carinha de tapado? Depois de tempinho sem aparecer com a minha face aqui no canal, né? Finalmente estou de volta, hein? Finalmente estou de volta com a minha cara de tapado, né? Com a minha cara de sonso. E tô aqui para fazer mais um resumo aqui no canal, onde eu farei um resumo e um comentário também da final da Copa do Mundo de Clubes, Chelsea 3, PSG 0, final da Copa do Mundo de Clubes, a primeira Copa do Mundo de Clubes da história desse ano de 2025. Nesse vídeo, falar um pouquinho do resultado, vou falar sobre, falar sobre o jogo e vou comentar desempenho também dos dois times, né? Então, sem mais delongas, vamos lá então pro nosso vídeo, né? Falar então do resultado, cara. E, mano, não tem o que falar, cara. Resultado, assim, totalmente surpreendente. Completamente fora de qualquer cogitação. 3-0 pro Chelsea, cara. Eu ia falar 3-0 PSG. Se fosse 3-0 pro PSG, até vai. Mas 3-0 pro Chelsea, realmente, cara. Um resultado, assim, muito surpreendente. Totalmente surpreendente, pra falar a verdade, né? Assim, cara, se o Chelsea fosse vencer esse jogo, eu imaginava que, sei lá, pudesse ser um 2-1, de repente um 3-2, um placar magro, sabe? Ou, no máximo 2 gols de diferença, tá ligado? Mas não. O Chelsea simplesmente amassou o PSG. O Chelsea amassou o PSG. Cara, já vou até emendar logo o. Não, vou falar dizer minha ordem mesmo. Falar de resultado, mano. Resultado assim, que pegou todo mundo de surpresa, cara. Certamente ninguém esperava, cara. Ninguém esperava que o Chelsea fosse meter 3-0 no PSG, que na semifinal havia metido 4-0 em cima do Real Madrid. Mano, por isso que eu falo, cara. Não existe você pegar o futebol e comparar ele com qualquer outro esporte. Não existe, cara. Mano, o Chelsea, na fase de grupos do Mundial, perdeu o Flamengo. Aí o Flamengo foi perder o Bayern de Munique nas oitavas de final. Aí o PSG foi, bateu o Bayern de Munique, meteu 4-0 no Real Madrid na semifinal, para chegar na final e tomar 3-0 do Chelsea, mano. O Chelsea que já havia batido o Palmeiras, né, de novo, que bateu o Fluminense na semifinal, agora faz esse 3-0 em cima do PSG contra qualquer prognóstico, contra qualquer previsão, até mesmo de ser campeão, cara. Porque, tipo assim, o Chelsea, ninguém pode dar o Chelsea como candidato, como favorito para ser campeão mundial. Eu mesmo, cara, minha expectativa em relação ao Chelsea era de chegar de repente ali umas quartas, ou no máximo ali estourado uma semifinal. Mas acabou que ele chegou, não só chegou na final, como foi campeão, né? Primeiro campeão da história da Copa do Mundo de Clubes. E mais uma vez o Chelsea ganha o título sem ser favorito, cara. Meio que ganhou uma tradição, né, pro Chelsea ganhar título sem ser favorito. As duas Champions que ele ganhou, por exemplo, foram Champions que ele ganhou sem ser favorito, principalmente ali em 2012, 2021, 2012, nas duas, né, 2012 e 2021, mas principalmente em 2012, né? E ainda mais 2012, né, porque ele ganhou o título contra o Bayern de Munique na casa do Bayern de Munique. E em 2021 ele ganhou do Manchester City, que era considerado o favorito, mas acabou que ele ganhou. E agora de novo, né, no Mundial, ele pega um adversário que foi o PSG, considerado o favorito, mete 3-0 e é campeão. Por isso que eu falo, cara, o futebol, o tal do futebol é incomparável com qualquer outro esporte, muito menos com a tal da Kings League, né? E basicamente isso que eu tenho pra falar de resultado, não tem o que falar não, cara. Resultado surpreendente, contra qualquer tipo de prognóstico, contra qualquer tipo de previsão, contra qualquer tipo de favoritismo, né? E mais uma vez prevalece aquela fala do Renato Paiva, hoje ex-técnico do Botafogo, né? Que ele foi demitido. O ex-técnico do Botafogo, Renato Paiva, disse na coletiva, depois de ganhar do PSG, lá na fase de grupos, ele chegou e disse assim, cara: o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Essa frase do Renato Paiva nunca fez tanto sentido, cara. Nunca fez tanto sentido. Mais uma vez, né, esse resultado é prova disso. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, né? Esse resultado foi a prova disso, né? Esse jogo de Chelsea e PSG foi a prova disso, né? E esse foi então o resultado. Vamos falar então de escalações, né? Vamos as escalações de Chelsea e Paris Saint-Germain. O Chelsea, que foi a campo começando então com o Chelsea, que foi a campo Mohamed Sanches no gol. Aí de defesa nós tivemos Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella, fazendo a linha de defesa.
Aí no meio campo nós tivemos Caicedo, Reece James jogando de volante. Ele que é lateral, mas nesse jogo jogou de volante. Não é novidade pro Reece James, né? Ele já fez essa função antes mundial, no jogo contra o Benfica, se não me engano. E Enzo Fernandes. Aí no ataque, mais ou menos, ele jogou com o Palmer, aberto pela direita. O Pedro Neto, pelo lado esquerdo. E o João Pedro, sim, o João Pedro, que fez 2 gols na semifinal contra o Fluminense. Centroavante, time escalado pelo técnico Enzo Maresca. Já o PSG foi a campo com tudo que tinha de melhor, né? Donnarumma no gol. De defesa nós tivemos Hakimi, Marquinhos, Beraldo. Eu falei que tudo de melhor, mas o Beraldo entrou no lugar do William Pátio, que está suspenso. E Nuno Mendes, considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor lateral esquerdo do mundo. Na de defesa nós tivemos João Neves, Samuel Ruiz e Vitinha. A trinca de meio campo que fez essa temporada fantástica no PSG. No ataque, Doué, Kvaratskhelia e Dembélé. Time escalado pelo técnico Luiz Henrique. Aqui nós vimos um Chelsea que meio que espelhou a formação do Botafogo, usou, né? Que o Botafogo usou no jogo contra o PSG, que o Botafogo venceu por 1-0. Escalou ali 3 volantes. O Caicedo, o Reece James atuando como volante e o Enzo Fernandes. Aí o Palmer jogando mais aberto pela direita, o Pedro Neto jogando mais pelo lado esquerdo. O Pedro Neto que é ponta direita, mas também joga pela ponta esquerda. Inclusive fez uma boa temporada pelo Neto, cara. Gosto dele. E o João Pedro, né? João Pedro recém-chegado nesse Mundial. Foi contratado justamente pro Mundial, né? Já que o Chelsea estava sem reserva pro Dilep, centroavante. E a linha de defesa não mudou nada, né? Já o PSG, tirando o Beraldo, no lugar do William Pátio, que foi expulso no jogo nas quartas de final contra o Bayern de Munique, pegou o gancho de 2 jogos e ficou fora da final. Tudo que tem de melhor, cara. Escalação, tudo que tem de melhor, com Dembélé sendo candidato a bola de ouro, o Doué, que fez uma ótima temporada, Kvaratskhelia, que também joga muita bola, o Fábio Ruiz, João Neves e Vitinha, a trinca de meio campo, que fez uma temporada espetacular, como eu já citei, né, pelo PSG. E é basicamente isso, cara. Basicamente isso, o PSG com tudo que tinha de melhor. E é basicamente isso, né, que eu tinha pra falar sobre escalações. Vamos lá então falar do desempenho, né? Desempenho não tem muito o que falar, cara. O Chelsea foi amplamente superior ao time do PSG. O Chelsea deu uma aula de futebol para o PSG. Não deu uma aula, mas enfim, né? O Chelsea encaixotou, melhor dizendo, o time do PSG. O Enzo Maresca deu um senhor no tático em cima do Luiz Henrique, técnico do PSG. Ele que reforçou bastante. Deve ser por isso, né, que ele esperou aquela formação que o Botafogo usou no jogo contra o PSG, né? Colocou 3 volantes, justamente pensando nessa trinca de meio campo. Fábio Ruiz, Vitinha e João Neves. Essa trinca de meio do PSG, que é simplesmente o coração desse time do PSG, né? E o time do PSG, que é um time conhecido por... Esse time do Luiz Henrique é conhecido por ser um time que não tem posição fixa, é um time que se movimenta o tempo todo, é o tempo todo o jogador. Uma hora é o Hakimi jogando no lado direito, uma hora ele vai para dentro. Nuno Mendes também é o lateral que joga aberto, mas também vai para dentro. Uma hora é a trinca de meio campo se posicionando em várias jogadas pelo campo. Uma hora o Vitinho tá num canto, uma hora ele tá no outro. Fábio Ruiz, mesma coisa. João Neves também é um motor no meio campo. Esse time do PSG é um time de muita movimentação, sabe? Um time sem posição fixa, sabe? E é pensando nisso que o Enzo Maresca adotou essa formação, 4-3-3 com uma trinca de volantes. E deu um nó tático, cara. O Enzo Maresca deu um nó tático em cima do PSG, em cima do Luiz Henrique. E é basicamente isso, cara. O Chelsea encaixotou o time do PSG e foi superior. Foi amplamente superior, principalmente no primeiro tempo, que foi justamente o período que ele fez o resultado, né? Os 3 gols do Chelsea saíram no primeiro tempo. Já até dei uma adiantada quando eu for fazer o resumo do jogo, né? Que eu sempre faço. No segundo tempo, o PSG vai pra cima, tenta arrumar alguma coisa, né? Arrumar uma reação, mas acabou que não deu em nada. E basicamente isso, cara, que eu tenho pra falar de desempenho. Não tem muito o que falar, né? O Chelsea, de fato, foi amplamente superior ao time do PSG, né? Deixa eu só parar pra tomar uma água aqui, porque minha garganta tá meio seca. Bebo água, inclusive, viu? Se você não bebeu água hoje, beba logo, tá? Toma vergonha na tua cara. Mas, enfim, era isso mesmo que eu tinha pra falar de desempenho. Vamos falar do jogo, né? Vamos então falar sobre os momentos da partida, né? Começando então com o primeiro tempo. Esqueci de citar que esse jogo aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Começando então a falar do primeiro tempo, onde aos 7 minutos sai o primeiro chute do time do Chelsea no jogo. Uma jogada ali pelo lado esquerdo, o João Pedro se projeta no campo de ataque. O Palmer... Ih, caramba, viu? O Palmer recebeu, bateu colocado e bateu na rede do lado de fora, uma chance perigosa para o time do Chelsea. Aos 15 minutos, sai a primeira chance do PSG no jogo. Não foi finalização, tá? Foi a primeira chance do PSG. Uma jogada ali onde o Fábio Ruiz cruza rasteiro. O Doué, ele saiu de frente pro gol, ele podendo finalizar. Acabou que não finalizou, tentou um passe ali pro Hakimi, se não me engano. Acabou que o Cucurella travou na hora exata do passe do Doué. Ao invés dele finalizar e fazer o gol, né? No momento que o jogo ainda estava 0-0, ele optou pelo passe. Acabou que errou, né? Errou o passe e perdeu uma grande chance de abrir o placar para o PSG. Aos 17, aí sim está o primeiro chute de fato do PSG, onde o Doué recebeu o passe do Dembélé, ele trouxe para dentro, bateu de pé esquerdo o Robert Sanchez, goleiro do Chelsea, fez a defesa. E aos 21, sai o primeiro gol do Chelsea. Gol dele, Cole Palmer. Inclusive, tá frio por aqui, hein? De verdade, mano. Aqui tá frio pra caramba aqui na minha cidade, viu? Eu só tô sem blusa porque o quarto que eu gravo o vídeo é bem quente, né? Tanto é que eu encostei a porta pra não esfriar, né? Eu tinha esquecido a porta aberta, encostei. Mas enfim, não vem ao caso. 1-0 Chelsea, gol de Cole Palmer. Palmer aqui joga muito, hein? Tá doido? Uma jogada de Malo Gusto, aproveita um vacilo do Nuno Mendes, ali na bola pelo alto. O Gusto tentou chutar, acabou com o Beraldo, zagueiro brasileiro, travou, mas na sobra a bola voltou pro Gusto. Gusto ajeita a bola, o Palmer domina, bate no cantinho, com enorme liberdade, sem chance de defesa pro Donnarumma, para fazer 1-0 para o time inglês. 1-0 para o Chelsea. Nesse momento, o Chelsea já está superior, já estava meio que encaixotando, já estava meio que pressionando o time do PSG. Aos 24 minutos ali mais ou menos, 25 minutos ali mais ou menos, tivemos a parada para a hidratação, né? Essa parada tem sido comum não, né? Aconteceu basicamente todos os jogos desse Mundial, né? Pelo fato da alta temperatura nos Estados Unidos. Aos 28 minutos, o jogo volta depois de 3 minutos de pausa para a hidratação. 3 minutos, é basicamente o tempo que dura uma pausa para a hidratação, o cooling break, né? E aos 29, ou seja, 1 minuto depois dessa pausa para a hidratação, sai o segundo gol do Chelsea. E dele de novo, Cole Palmer. Cole Palmer, ó, tá frio por aqui, hein? Não, de verdade, galera, aqui tá frio pra caramba, viu? Mas enfim, 2-0 Chelsea, Cole Palmer. Numa jogada onde o Palmer recebe passe em profundidade, no lance de contra-ataque do time do Chelsea, o Palmer foi para dentro, fez uma linda jogada individual para fazer um belo gol, bateu no canto, sem chance pro Donnarumma, de novo, né, mesmo canto, dessa vez uma linda jogada do Cole Palmer para fazer o 2-0 para o Chelsea, né. E nessa altura o Chelsea, como eu já falei, né, já estava superior, já estava pressionando, já estava encaixotando o time do PSG, né. Aos 34 minutos, Pedro Neto toma um cartão amarelo, primeiro cartão amarelo do jogo, né, o primeiro do time do Chelsea. Aos 36, mais um cartão amarelo pro Chelsea, dessa vez pro Caicedo. E aos 52, sai o terceiro gol do Chelsea. Não foi do Palmer, tá? Dessa vez foi dele, João Pedro. Ele que tinha feito 2 gols na semifinal contra o Fluminense, agora faz um golaço de cavadinha. Belo gol, cara. Golaço do João Pedro numa final de Copa do Mundo de Clubes para fazer naquele momento o 3-0 para o Chelsea logo aos 42 minutos do primeiro tempo. Realmente, cara, foi um amasso do time do Chelsea, cara. Uma jogada onde sai um passe, mano, um passe de gênio, passe, sabe aquele passe com açúcar do meio-campista? Foi exatamente o que o Palmer fez, né? Olha o Palmer, cara, já tinha feito 2 gols, agora deu uma assistência para esse gol do João Pedro. Um passe na medida, um passe açucarado, um passe genial do Cole Palmer. O João Pedro, cara a cara com o Donnarumma saiu. O João Pedro tocou cavadinha para fazer um golaço e fazer, então, o 3-0 para o Chelsea. Mano, que golaço do João Pedro, cara. Golaço do Palmer, golaço do João Pedro, realmente um show do Chelsea, viu? O Chelsea teve um show nessa final. Aos 47 minutos, cruzamento dele pelo lado direito, João Neves cabeceia e o Robert Sanchez fez a defesa.
Essa que foi a chance mais perigosa. Uma das chances mais perigosas do Chelsea, do PSG. Toda hora eu tô confundindo, cara. Toda hora eu tô confundindo. E aos 51, termina então o primeiro tempo, né? Chelsea 3, PSG 0. Naquele momento, mano, o mundo inteiro tava em choque, sabe? Todo mundo já tava em choque. Tipo, mano, o que tá acontecendo aqui, velho? 3-0 Chelsea no primeiro tempo. No primeiro tempo. Mano, que loucura, cara. Por isso que eu falo, cara. Eu sempre falo que o futebol é um esporte incomparável, mano. Não existe comparar o futebol com qualquer outro esporte no planeta. Não existe, tá? Não existe. Vem então o segundo tempo, né? Vamos falar então no segundo tempo. O PSG já meio que começa a reagir no jogo, né? Onde o Kvaratskhelia recebe o passe pro lado esquerdo, né? Traz pra dentro e bate. A bola vai. O Robert Sanchez, o goleiro do Chelsea, bateu roupa e quase entregou a paçoca. Robert Sanchez, que é um goleiro meio mediano, sabe? Não é um goleiro totalmente confiável. Bateu roupa, quase entregou a paçoca pro time do PSG. Aos 6 minutos, o Doué faz uma jogada, o Colwill trava meio errado, o Doué fez a jogada pelo lado direito, o cruzou a bola na área, o Colwill tentou travar, acabou que travou errado, a bola sobrou pro Dembélé, que bateu de primeira, Robert Sanchez, aí sim, fez uma bela defesa na finalização de primeira do Dembélé, cara. Eu acabei de falar que o Robert Sanchez é um goleiro mediano, o cara fez uma defesaça, tá ligado? Mas, de fato, mano, Robert Sanchez, não é um goleiro frangueiro, mas também não é dos melhores, sabe? Mas realmente, defesaço do Robert Sanchez, viu? 9 minutos, Doué, aí puxou de longe, a bola vai pra fora. Aos 12, Luiz Henrique faz sua primeira alteração no time do PSG. Sai o Kvaratskhelia para a entrada do Barcola. Atacante por atacante, troca 6 meia dúzia do Luiz Henrique, né? O Kvaratskhelia que não fez o grande jogo, né? Eu falei que ele é um ótimo jogador e de fato é, mas nesse jogo ele não foi tão bem. Aos 13, ou seja, logo em seguida, o Vitinha aí expulsou de longe. Robert Sanchez faz a defesa e espalma para escanteio. Aos 14, Enzo Maresca mexe pela primeira vez no time do Chelsea. Sai Enzo Fernandes para a entrada do André Santos, um brasileiro, né? Ele que estava emprestado ao Strasbourg, fez uma ótima temporada por lá, voltou para o Chelsea, jogou o jogo das quartas contra o Palmeiras, agora jogou a final contra o PSG. Aos 19 minutos, Malo Gusto aí com um chute de canhota de fora da área, a bola vai para fora. Aos 21 minutos, Enzo Maresca mexe no time do Chelsea. Sai João Pedro para a entrada do Dilep, troca de centroavantes no time do Chelsea. Aos 22 minutos, ou seja, com 1 minuto em campo, o Dilep, que tinha acabado de entrar, vai para a jogada individual, bate fora da área, Donnarumma espalma a bola para escanteio, né? Boa defesa do Donnarumma. Aos 23 minutos, começa a escanteio na área, a bola bate na área, o Palmeiras tentou chutar de primeira, pegou meio mascado e não deu em nada. Aos 24, tivemos a pausa para a hidratação mais uma vez, né? Por alta temperatura dos Estados Unidos. Para ser mais exato, de Nova Jersey, que foi o palco do jogo, né? Aos 26, ou seja, mais ou menos após o fim do cooling break, né? Que é o pausa para a hidratação, Luiz Henrique mexeu no time do PSG. Saíram Hakimi, Doué e Fábio Ruiz para as entradas de Gonçalo Ramos, Zaire Emery e Mayolu. 3 alterações aí do Luiz Henrique. Aos 31 minutos, foi a vez de Enzo Maresca, mexendo no time do Chelsea. Sai Reece James e Pedro Neto para as entradas de, deixa eu ver aqui, Dewsbury Hall e Nkunku, né? Aqui saíram, pelo que eu vi, um meio-campista e um atacante por dois jogadores não, né? Um jogador de meio-campo, um jogador de ataque, troca essa meia dúzia do Enzo Maresca. 34 minutos, Barcola, li errado aqui, o Beraldo vacilou ali no time do PSG, o Dilep, mano, é por isso que o Dilep vai ser, mano, a tendência é que o Dilep seja reserva a temporada inteira do João Pedro, cara. O Beraldo, sozinho, cara, ele vacilou, entregou a paçoca, o Dilep saiu cara a cara com o Donnarumma. Ele podia fazer várias coisas, ele podia driblar o Donnarumma, ele podia bater no canto, ele podia fazer tudo. O mais difícil era o Dilep perder aquele gol. O que ele faz? Ele chuta a bola em cima do Donnarumma
e perde o gol feito. Era a chance de ouro do Chelsea fazer 4-0 para liquidar a fatura, para sacramentar o chocolate, o baile em cima do PSG. O Dilep simplesmente perde o gol cara a cara com o Donnarumma. Eu não tiro o mérito do Donnarumma, mas, mano, gol perdido, cara. Gol perdidaço do senhor Dilep. Não tem jeito, cara. Dilep não tem como, cara. Esse cara aí vai ser reserva do João Pedro a temporada inteira. O que esse cara vai comer banco a temporada toda, sim. A menos que ele dê uma volta por cima, né? Mas a tendência é que ele coma banco a temporada inteira do João Pedro, né? Pelo menos assim espero, tá? Assim espero. E não sou torcedor do Chelsea, só torcedor pelo João Pedro mesmo, né? Até porque ano que vem é ano de Copa do Mundo, né? Enfim. E o Brasil vai estar lá, inclusive. E deixa eu ver aqui, aos 36 minutos, o Cole, o jogador do Chelsea, leva cartão amarelo. Na sequência, o Barcola com o chute, chutou a bola, o Robert Sanchez, uma jogada ali seguida da falta pro PSG. O PSG bateu rápido, o Barcola foi para dentro, chutou, Robert Sanchez fez a defesa. Vou avançar aqui. Aqui, 38 minutos, acontece a expulsão do João Neves, jogador do PSG, né? E expulsão, assim, simplesmente bizarra. No primeiro momento, o árbitro do jogo deu o cartão amarelo pro João Neves, até que o VAR chama ele para revisar o lance, e nessa revisão foi constatado que o João Neves simplesmente puxou o cabelo do Cucurella, puxou com força o cabelo do Cucurella, derrubou o Cucurella no chão. Mano, lance de agressão, cara. Lance de agressão, assim, eu mesmo quer dizer, na cara dura, cara. Lance na cara dura. Mesmo assim, o árbitro no campo deu o cartão amarelo. O VAR chamou, falou, ó, isso aqui tá vermelho, juiz. O juiz foi lá, revisou o lance, né? Mudou sua decisão de campo e expulsou o jogador do PSG. Tem nem que falar, cara. Tem nem que falar. Uma vez que você puxa de forma deliberada e agressiva o cabelo do adversário e derruba ele no chão, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Cartão vermelho e rua. Rua pra você. Bizarro, cara. Bizarro essa expulsão do João Neves. Aos 42, como assim falta ensaiada, o Nuno Mendes tentou chutar de primeira e foi travado. Aos 43 minutos, cartão amarelo para o PSG, dessa vez para o Dembélé, até que quase rimou, né? Aos 48 minutos, mais um cartão amarelo para o PSG, dessa vez para o Nuno Mendes, por conta de uma falta dura que ele cometeu. E aos 50, termina o jogo, Chelsea 3, PSG 0, Chelsea campeão da Copa do Mundo de Clubes de 2025. E é isso aí, galera. Esse foi então o nosso resumo, nosso comentário dessa final da Copa do Mundo de Clubes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gosta do meu conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis!